Hi guys, how are you doing? Teacher Fabrício here. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma estratégia, tá? De como vocês podem fazer um entendimento melhor de textos informativos em inglês, tá certo? Então seria uma atividade aí de reading practice, ok? How to understand better texts in English, ok? Informative texts in English, ou seja, como é que você vai fazer aí para quando você tiver que ler um texto informativo, para você conseguir entendê-lo melhor, tá certo? Para usar como exemplo, tá? Exemplo dessa atividade, eu vou usar um texto desse site aqui, tá? Que é o Voice of America Learning English, tá? Ele é um site que tem vários notícias, tá? E artigos em inglês para você ler, ok? I'm going to use this website here, okay, Voice of America Learning English. It's a very useful website, you know. I'm going to show you why I think that. Vou mostrar para vocês por que eu acho que ele é interessante, tá bom? Então, essa aqui é a cara do site, ó, tá? Você tem aqui as notícias, tá joia? The articles are divided by topic, ou seja, né, as notícias estão divididas por tópicos, né? You have, for example, health and lifestyle, science and technology, arts and culture. Né? Então tem bastante assuntos aqui, tá ok? Aí você pega um que seja do seu interesse, tá ok? Eu vou usar como exemplo esse aqui, tá bom? Gunman kills 9 students, one teacher at high school in Texas. Então é um texto informativo, né? É um artigo, é um news article, né? Um artigo de jornal. Por que eu acho que esse texto é interessante e esse site também? Porque ele tem aqui, ó, o áudio para você ouvir. Então tem aqui a notícia. So you have the text here, okay? You have the text, okay? And you can listen to the text too. Então você tem o texto e você pode ouvir a narração, né, da notícia, o que é interessante, porque você pode ir seguindo, né? Aí você vê a pronúncia e tudo mais, ó. A gunman killed 10 people, most of them students, at a high school near Houston, Texas, on Friday, state officials said. Ok, então, gente, você pode pegar, você pode usar esse site aqui de várias maneiras, tá? Não só para treinar o reading, para treinar o listening também, tá? Porque você vai ouvir, se você quiser primeiro ouvir só o áudio, depois você vê o script, vai treinando o seu listening também, tá? Ou você pode treinar a leitura mesmo, você faz igual eu fiz aqui, a pessoa, né, você coloca para ouvir, tá certo? E depois você pode repetir, ok? So you can listen to the audio first, okay? And then you stop, né? You pause a little bit, and then you read, you know, in this way you are going to train your reading too, not just only your listening skills, okay? For example, a gunman killed at least 10 people, most of them students, at a high school near Houston, Texas, on Friday, state official said. Ok? Então, dessa maneira você vai treinando, tá certo? Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho que entender esse texto aqui, eu tenho perguntas depois para responder, tá? Como que eu faço, qual a estratégia que eu posso usar para entender melhor esse texto aqui? Okay? Which strategy or what strategy can I use to understand the information that is in the text? Okay? I'm going to present you a formula, okay? And this formula is from other place, you know, but you can apply as a reading practice. Então essa fórmula que eu vou apresentar para vocês, ela é de outra área, tá? Não tem nada a ver com a área do inglês, mas ela serve muito bem para esses casos, tá certo? Vamos lá, vou mostrar a fórmula para vocês. Essa fórmula aqui, ó, this is the formula. The 5 W's plus 1 H of productivity. Productivity. Ela é uma fórmula usada mais na área da administração, tá? Usada para gestão aí, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar como estratégia de leitura. Tá? Ela consiste no 5 W's, né? Os 5 W's,
que tem a ver com as question words, tá certo? Plus one age, né? E tem uma parte do H, que é a parte do how, ok? Basically, you have to ask, basically you have to answer the questions in order to better understand the text. Ou seja, praticamente você vai responder essas perguntas aqui, tá? Para fazer o entendimento do texto, ok? Então, por exemplo, você vai usar aqui, né, os 5 W's and 1 age. Então, você vai usar as 5 question words and one question word based on how, on age, né? How. So, what were the questions? Who is it about? Né? Ou seja, quem fez? Sobre o que o texto é? Tá joia? What happened? Ou seja, o que aconteceu? When did it take place? Ou seja, when é o quando. Quando aconteceu? Tá? Where did it take place? Ou seja, onde aconteceu? Where é o do onde, do place, tá? Onde aconteceu isso daí? Why did it happen? Por que aconteceu? Why é o porquê da pergunta, tá ok? Então, por que isso aconteceu? Só uma observação aqui. Às vezes pode ser que o texto não tenha o porquê, tá joia? Mas geralmente, você ler o texto informativo, ele tem as outras, tá bom? Why did it happen? And the final question, how did it happen? Como aconteceu isso? Joia? Então, se você aplicar essa fórmula, okay, if you use this formula, this formula will give you a better understanding of the text. Ou seja, essa fórmula aqui, se você aplicar, vai te dar um melhor entendimento do texto. Tá joia? Beleza. Então, essas são as question words que a gente vai usar. These are the question words that you are going to use to apply this strategy, okay? And I'm going to show you how. Então, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Das question words. Eu deixei o why aqui meio de lado, porque pode ser que não tenha o motivo do que aquilo aconteceu, tá joia? Então, por isso que eu deixei ele aqui, ok? Sometimes you can't find the text why something happened, ok? But most of the times you have the other ones. Na maioria das vezes você tem as outras aí para você ver, ok? So let's go. Vamos aqui aplicar. A gunman kills 9 students, one teacher at high school in Texas. Então eu tenho que saber primeiro, né? Eu vou lendo aqui e conforme eu for lendo, eu vou pegando as informações-chave para que eu entenda melhor isso aqui. Joia? Porque a notícia ela tem muitos detalhes. Mas se for uma atividade de reading comprehension, né? Não preciso saber tudo. Ok? Eu preciso saber apenas o principal. Joia? Aí depois eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Para vocês lerem a notícia, ouvirem se vocês quiserem, tá? E eu vou já fazer vou mostrar como é que a gente vai fazer. For example, who did that? Né? About the news. Gunman kills 9 students, one teacher at high school in Texas. Who is the gunman? Ok? Então, quem fez a notícia? Who did that? Aí, se você for no texto, você vai ver, né? A gunman. Who did? A gunman. Ok? But if you read the text carefully, se você ler o texto mais atentamente, você vai descobrir, né? You will find out that was a 17-year-old boy. Ou seja, a gunman, a 17-year-old boy, ou Dimitrios Pagortzis is the name of the shooter. Okay? And this information is here. Okay? A law enforcement official identified the shooting suspect as a 17-year-old Dimitrios Pagortzis. Então você vai ler aqui que, né, as forças policiais identificaram o suspeito do tiroteio como sendo, tá? Então, um garoto de 17 anos, o nome dele é esse aqui. Tá joia? Então você já identificou quem fez alguma coisa. Quem fez o quê, tá? Agora, the part of what? What happened? Né? O que o gunman fez?
killed 90 students and 1 teacher. Okay? Where you can find that? Basically in the title of the article. Yeah? Gunman kills 90 students, 1 teacher at high school in Texas. Okay? Basically, the headline, a notícia aqui, né? A própria manchete já dá grande parte da resposta pra gente. What? Killed 90 students and 1 teacher. Okay? This is the what part. What happened? A gunman killed 90 students and 1 teacher. Okay? Perfect. When did it happen? Quando aconteceu? Friday, May 18th, 2018. Tá certo? It happened on Friday, May 18, 2018. Okay? How can I say that? Como que eu posso dizer isso? Okay? First, because of the date here. Okay, there's a date here. And the news is from that date. All right? So, how did it happen? How did it happen? Como ele fez isso? Certo? Armed with a shotgun and a handgun and homemade bombs found in the school and nearby. Ou seja, ele fez isso armado com uma shotgun, né? Uma escopeta e uma pistola, a handgun, e bombas caseiras, homemade bombs, que foram encontradas na escola and nearby, foram achadas na escola e nos arredores lá, certo? How can I say that? Como que eu sei isso? Because it's in the news. Tá? Aqui na reportagem aqui, ele fala como que aconteceu isso daí, certo? Depois, why? Why did it happen? In this case, we don't know about, we are not sure about. Nesse caso, a gente não sabe, né, por que aconteceu, porque não tem os motivos lá dentro da notícia. Mas, se caso tivesse o why, o porquê, a gente responderia because, né? Ou seja, a gente responderia because, ou seja, o porquê, né? Why did it happen? It happened because, why da pergunta, né? Why é o porquê da pergunta e o because é o porquê da resposta. Ok? So, guys, this is the strategy. Essa é a estratégia, tá? That I presented to you, que eu apresentei para vocês. Vocês podem usar, ok? Using this formula, 5Ws plus 1H, and this formula is going to give you a better understanding of a informative text in English, ok? Vocês podem usar essa estratégia aí para várias coisas. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo, né, foi interessante para você, ok? Já deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo para seus amigos que também estão aprendendo inglês, joia? And thank you very much. See you later and bye bye.